voltando em conexão, a gente está, lembra que a gente está nos morros e apareceu esse sonho recorrente dessa minha paciente. Olha que interessante, pessoal. Então, essa paciente lembrou desse sonho e lembrou de outros sonhos onde ela subia e descia escadas. Então, era sempre um movimento de subir e descer e um movimento que ela não ia para lugar nenhum e ela acordava num momento que ela ficava com muito mal-estar de subir e descer as escadas ou de subir e descer montanhas. E era daquele sonho simbólico que eu já falei várias vezes para vocês, que traz angústia o dia inteiro. Ele acorda, uma angústia, e a tentativa de resolver o problema pelo sonho, mas o sonho não dá conta. Interessante como a mente da gente é inteligente. Mesmo sem saber, o cérebro dela, a mente dela trouxe o evento ligado ao tema, mas a gente não entendia que relação que poderia ter. Aí eu sugeri para ela, vamos fazer um MDR em relação a esse sonho? Então a gente foi fazer o protocolo certinho em relação ao evento mais perturbador do sonho e começou a reprocessar. Pessoal, a gente estava no caminho sem saber, mas a gente estava confiando, porque o MDR tem dessas coisas, ele traz situações incomuns, que é como o sonho. E é como a vida, às vezes a gente se atrai por pessoas que a gente não entende por quê, mas é um simbolismo que essa pessoa traz para a gente e que tem um sentido que muitas vezes a gente não consegue ler. Nesse reprocessamento, a gente, além de ler, a gente dá o sentido e reprocessa. Ele se torna uma evidência e você pode curar, você pode transformar um fator emocional que te perturba a ponto de fazer um vaginismo nessa moça. Então, olha só o que aconteceu. Aí ela continuou no reprocessamento, subindo e descendo montanhas, subindo e descendo montanhas, subindo e descendo montanhas, até que essas montanhas se transformaram, como em outros sonhos dela, em escadas. E ela subia e descia as escadas e ela começou a se lembrar de várias escadas que ela subiu na vida dela. Todos nós subimos escadas várias vezes na vida, não é? Ela lembrou de escadas de shoppings, ela lembrou de escadas da casa da avó dela. E aí, com o passar do MDR, ela foi lembrando de uma escada onde ela morou numa casa quando ela tinha 5 anos de idade, até os 5 anos de idade. E aí o cérebro dela começou a trazer uma cena dela subindo uma escada e ouvindo um barulho num quarto. E ela, pequenininha, com 5 anos de idade, subindo a escada. E nesse momento a emoção dela fica muito forte nesse momento do reprocessamento. E aí ela vai subindo a escada, ela vai subindo a escada e o coração vai batendo, ela vai ficando com uma sensação de angústia muito grande. E aí, adivinhem vocês aonde que ela entra? Ela chega na porta de um quarto. Adivinha de quem que será que é esse quarto? Não precisa ter muita imaginação para um trauma acontecer. Aí eu pensei, provavelmente, ela deve ter entrado no quarto dos pais. E devem ter encontrado os pais fazendo o que os pais fazem dentro dos quartos quando o quarto está fechado. Provavelmente eles estavam na vida íntima dele. Eles sim tendo a relação sexual deles. Muito bem. O que acontece? Que ela começa a chorar e ela conta que ela abre a porta e ela encontra os pais mesmo na cama. Só que esses pais não estavam fazendo nada íntimo, eles simplesmente estavam na cama. Mas ela fala, sabe como eu estava? Eu estava nua, eu estava sem roupa. E ela conta que essa cena nunca ocorreu, que é uma cena imaginária dela. E ela conta que naquele momento ela se deu conta que existia sexualidade. E que pode até ser que ela teve uma presença, alguma percepção maior da sexualidade dos pais. E que ela se viu mais sexualizada. E depois ela começa a perceber um monte de situações terríveis de agressividade do pai com a mãe, do pai com ela. E todo o significado que ela deu para a presença do homem, para a relação da sexualidade do homem com a mulher. E ela falou assim, não, eu não quero isso para mim. O cérebro dela entendeu que aquela situação, ela pequenininha, com todas as questões psicológicas que a gente sabe que tem, de complexo de Édipo se desenvolvendo, uma situação que acontece com todas as crianças, normal. Para ela teve uma repercussão a ponto de fazer um travamento físico, que é da particularidade, da singularidade dela. Ela podia estar com a irmã dela e não ter acontecido nada disso com a irmã e a irmã ter visto do mesmo modo. Isso daí é da pessoa. Muito bem, o mais interessante de tudo é que
Ao ver essa cena e ao reprocessar o choro e ao reprocessar toda a indignação, porque aí você abriu o cenário, abriu o quadro, ela reprocessou o quanto que afetava algumas situações dela com o pai, o quanto que teve situações que ela tentou fazer coisas e que ela foi impedida violentamente por esse pai, uma história particular dela. E o quanto que ela travou, falou assim, não quero homem aqui nessa casa interna, aqui é o meu corpo, eu não quero. E a partir daí, o medo dela é ter uma relação sexual e ela se desestruturar inteira, porque um pai agressivo assim repercutiu nela em algo que podia dissolver o próprio corpo, somado muito provavelmente a uma culpa de ter visto os pais lá no quarto. Bom, o cérebro da gente é incrível e quando tem uma situação que ela desequilibra, essas percepções e essas crenças disfuncionais, elas vão criando uma realidade no corpo, na vida e no modo como a gente lida com o outro. Então tinha um aspecto dela que queria a relação com os homens. E tinha um aspecto dela que, além de medo, não queria. Só que estava dissociado, estava afastado dela. Com esse reprocessamento, ela pôde chorar um monte de situações, um monte de questões, e ela pôde afastar e observar essas imagens. É o eu observador que a gente sempre fala. Ela pôde observar a história de vida dela, ela pôde se desimpregnar emocionalmente. As coisas aconteceram, mas o quanto afetava ela já não fazia mais sentido, porque deixou de afetar. Foram realidades, foram situações que não foram fáceis, mas que naquele momento para uma criança de 5 anos era maior ainda, para uma mulher de quase 30 anos não tinha tanta importância, então ela atualizou o tempo dela, todos os tempos, e no final das contas, para minha agradável surpresa, aconteceu. Ela teve a noite de núpcias dela. Ela pôde ficar com o marido e teve a alta terapêutica. E agora a notícia que eu tenho é que ela está grávida. Tá? Teve um final muito feliz, muito feliz. A gente vai para o intervalo e eu vou continuar a falar sobre esse assunto.